realidade muitas vezes aparece para nós somente em uma perspectiva, como se fosse a ponta de um iceberg, que não nos permite enxergarmos outras partes, outros contextos e os problemas que envolvem determinadas situações, pessoas e contextos. É preciso ter ciência do que acontece em nossa volta. Mas mais do que isso, é preciso ter consciência para ter coragem. Esse documentário tem o intuito de historicizar as lutas, a formação política e as conquistas das greves de 2005, 2006, 2007, 2008, 2013-14, 14-15, 2016, bem como demonstrar os motivos pelos quais, em 2024, nós ainda estamos lutando pelo óbvio e novamente estamos em greve. De 2005 resultaria na deflagração da nova greve em 2006. Premidos por dificuldades que permaneceram, apesar da vitória auferida no ano anterior, em 7 de junho de 2006, os professores da UES decidiram mais uma vez pela greve. Desta feita, cerraram fileiras reivindicando melhorias salariais e a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, o PCCV, da categoria. O movimento arrastou-se por longos 156 dias, vindo a ser suspenso em 7 de novembro de 2006, após conseguir uma emenda ao orçamento de 2007, no valor de 14 milhões de reais, destinados à cobertura inicial dos custos de implementação do PCCV. Conseguiram ainda o compromisso público do então governador eleito, Cid Gomes, de que iria implementar o mais rápido possível o plano da categoria, além de propulsionar um ousado projeto de investimento na melhoria das universidades estaduais. A esperança reluzia nos olhos dos professores e professoras que participaram da festiva assembleia que decidiu unanimemente pela suspensão do movimento e o retorno às aulas. Um ano depois, precisamente no dia 7 de novembro de 2007, a Assembleia Geral dos Docentes da UES deflagrava mais uma greve. O motivo? Transcorridos 10 meses de governo, nenhum dos compromissos firmados tinham se efetivado. A resistência demonstrada na greve de 5 meses agora seria reforçada pelo apoio decisivo da comunidade estudantil. Demonstrar para a sociedade a omissão dos governantes. Passamos 10 meses tentando uma negociação com o governo do Estado, governo estadual, Cid Gomes, até o momento não apresentou para os estudantes a que veio e a comunidade. Em 16 de março de 2005, na Faculdade de Educação de Itapipoca, FACED, foi deflagrada uma greve de estudantes que iria, 2 meses depois, se desdobrar numa greve geral de estudantes e professores da UES. Após algumas discussões sobre a situação precária das unidades de ensino da UES no interior do Estado, manifestadas na quase ausência de professores efetivos, bem como na carência de condições estruturais adequadas para a garantia do ensino, da pesquisa e da extensão, os estudantes da FACED, apoiados pelos professores, decidiram pela paralisação das aulas. Após 2 meses de mobilizações, outras unidades de ensino aliaram-se ao movimento da FACED, culminando numa greve geral que duraria mais 2 meses, sendo finalizada no dia 10 de julho. Felizmente, como resultado da nossa árdua militância, conquistamos a abertura de concurso público para 253 professores efetivos.
As greves foram sendo construídas como última alternativa ou pela ausência de negociação, pois geralmente os governos do Estado, anteriores e este, não nos receberam e nem procuraram estabelecer um canal de diálogo. Pelo contrário, criminalizaram e deslegitimaram a luta de professoras e professores. E aí a greve teve que se iniciar. E hoje nós podemos perceber, a partir das greves anteriores, algumas conquistas, tais como a recomposição salarial de 94% entre 2007 e 2010, o reajuste das professoras e professores efetivos, incremento salarial dos professores e professoras substitutos, investimento na infraestrutura dos campi do interior e capital, como reforma de bibliotecas, restaurantes universitários, hospital universitário, quadra poliesportiva, implementação de reforma em Itapipoca, na FACED, por exemplo, construção do RU e de 10 novas salas de aulas na FAFIDAM, aumento do número de bolsas, entre outras conquistas. Percebemos que o interior e a capital, quando se mobilizaram nas greves passadas, conseguiram várias conquistas com suas lutas. Lutas essas de professoras e professores, estudantes e técnicos administrativos. Interior e capital! Greve geral interior e capital! No dia 27 de março de 2024, docentes da Universidade Estadual do Ceará, UES, deflagram greve. Mas afinal, por que professoras e professores decidiram entrar em greve? A greve é deflagrada a partir do não cumprimento do que foi prometido no ano de 2023 pelo governador Elmano de Freitas, que se comprometeu em diminuir a defasagem salarial que a categoria já amarga desde as gestões passadas. Além disso, Elmano também comprometeu-se, inclusive na solenidade de posse dos novos professores do último concurso, em respeitar a data base, que é a atualização do salário dos docentes no início do mês de janeiro de cada ano. Diante disso, e levando em consideração a não participação do governo nas mesas de negociação, a categoria entra em greve. Nesse contexto, é preciso destacar a insatisfação dos docentes com a defasagem dos salários por falta de reposição anual do índice de inflação e da concessão de aumento real dos vencimentos durante a última década. Carência de docentes, mais de 500, mesmo com o último concurso. Falta de autonomia universitária, desrespeito ao PCCV, plano de cargos, carreiras e vencimentos, falta de infraestrutura básica nos campos da Universidade Estadual do Ceará, no interior e na capital, além da assistência estudantil precária. Por isso, lutamos por mais restaurantes universitários, garantia de permanência de pessoas com deficiência, pessoas negras, trans, o aumento do auxílio estudantil, aumento do número de bolsas, instalação de creches, criação de residências universitárias, disponibilização de transportes, concurso para contratação de professores temporários e substitutos, contratação imediata de professores e professoras efetivos do último concurso que estão no cadastro de reserva, autonomia universitária e representação estudantil. Bateu asas pra voar, ô andorinha branca, ô andorinha do mar, ô andorinha branca, bateu asas pra voar. Chegou meu boi no terreiro, chegou pra balancear, meu boi trazendo alegria, dançando ao
mesa, esperando a donzela chegar. Ô andorinha branca, ô andorinha do mar, ô andorinha branca, bateu asas pra voar. Ô andorinha branca, ô andorinha do mar, ô andorinha branca, bateu asas pra voar. A lua estava tão linda, nós dois no terreiro a brincar. A linda donzela voltou, levanta meu boi pra balancear. Ô andorinha branca, ô andorinha do mar, ô andorinha branca, bateu asas pra voar. Ô andorinha branca, ô andorinha do mar, ô andorinha branca, bateu asas pra voar. No dia 30 de abril de 2024, um ato de resistência aconteceu. A classe de docentes e discentes foi à luta pelos seus direitos que foram tanto negligenciados. O desejo é que o trabalho árduo e a dedicação incansável sejam reconhecidos e valorizados, já que o verdadeiro construtor de um mundo mais justo e solidário é o professor. Eu faço parte da diretoria do sindicato desde 2020. O sindicato ele é a principal representação da categoria docente, né? É o elo entre todos os professores e a gestão superior, né? A reitoria e atualmente com o governo do estado do Ceará. É muito importante a participação dos estudantes em todos os movimentos e especialmente na greve, né? Por que a gente faz greve? A gente faz greve por melhores condições de trabalho, pela permanência dos estudantes, para que os nossos estudantes eles tenham uma boa formação, né? A gente não faz greve só por salário. O salário é apenas mais um dos itens da pauta, mas a participação dos estudantes no movimento de greve é importantíssimo. Sem os estudantes a gente não consegue fazer a greve e ter essa força toda, né? Hoje a gente está vendo aqui a participação de estudantes da UES, do IFCE, da UFC, e isso representa toda a força que vocês estudantes têm, né? E o movimento organizado, né? Como é importante vocês também estarem organizados. A greve, ela é o último recurso que a categoria docente tem para reivindicar uma negociação com o governo. Essa negociação já se arrasta há mais ou menos há 7 anos que nós passamos o governo anterior de Camilo Santana sem recomposição salarial e adentramos o governo Elmano com a promessa de que haveria uma recomposição salarial, inclusive acima da inflação, né? Uma vez que nós, desde o nosso PCCV, que é o plano de cargos e carreiras, nós já acumulamos mais de 30% de perda do poder de compra do salário, né, advindo do PCCV. Então, não havendo durante esse período essa recomposição e nem negociação para recompor isso, se esperava que no governo Elmano atual, que houve uma promessa de recomposição dessas perdas, isso fosse caminhar de uma forma mais tranquila. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então, como o último recurso, a categoria que passou 1 ano, né, tentando uma negociação com o governo Elmano,
e foi sendo protelada, até que o governo unilateralmente rompeu a mesa de negociação, anunciou um reajuste que não recompõe nem a inflação, uma vez que é um reajuste de 5,62%, mas só a partir de agosto, portanto é a metade do ano, então você corta aí a data base dos docentes, que é 1º de janeiro. Então, na verdade, esse aumento, esse reajuste, né, na verdade, ele vai chegar apenas a pouco mais de 2,5%, né? Não recompondo nem a inflação do período de um ano, que foi de 4,62%. E nós estamos aí, né, tentando abrir um canal de negociação com o governo, não só para a recomposição salarial, mas também brigando pela a infraestrutura da universidade. De cada 10 professores hoje formados no Ceará, 6 saem da universidades estaduais, dos cursos de licenciatura das universidades estaduais. Então, as universidades estaduais têm uma contribuição muito grande, sobretudo a FAFIDAN, que é um curso, que é uma faculdade que tem cursos majoritariamente de licenciatura. Sou a Sani e sou membro do Movimento Uni na Universidade Estadual do Ceará, aqui na FAFIDAN US. O Movimento Uni surge com essa demanda, a ausência de movimento estudantil aqui na universidade há algum tempo. E aí, a partir de um momento de greve, em que é necessário a articulação dos estudantes, de movimentação, de atividades de greve, para reivindicar e lutar pelos nossos direitos, surge a criação do Movimento Uni, que é um movimento que objetiva isso, unir os estudantes em prol, em luta, em defesa da educação, das melhorias de qualidade de infraestrutura. E uma das nossas pautas, uma das nossas reivindicações que nós estamos batendo na tecla e que hoje, extrema urgência, é a ausência de professores. Nós já estávamos em greve durante vários anos, devido à falta e à carência de professores dentro das salas de aula. Então, uma das nossas pautas é a reivindicação por mais professores. Eu diria que essa é a nossa principal bandeira hoje, como movimento estudantil, como movimento Uni, é a ausência de professores. Nós precisamos de professores. Nós não conseguiremos terminar a graduação sem professores. Então, governador, mano, veja, negocie. Nós precisamos de professores na universidade. Nós estamos todos reunidos aqui, professores e estudantes. Eu sou estudante, sou do curso de Letras da FAFIDAN, estou cursando meu 6º semestre. E o interessante é que nós, estudantes, estejamos nos unindo nesse movimento. Porque professores e estudantes juntos, com certeza nós vamos fortalecer essa luta. E nós sabemos que somente através das lutas é que nós podemos ter conquistas. Porque no Brasil, na US, os movimentos estudantis, os movimentos grevistas, eles são essenciais para que a gente tenha nossas conquistas. Quando nós lutamos, por exemplo, por infraestrutura, nós estamos lutando por infraestrutura para todos, né, que têm acesso e que terão acesso à universidade. Quando nós estamos lutando pelo RU, por exemplo, por um laboratório, por salário, a gente também está empreendendo uma luta coletiva, ou seja, melhores salários, nós temos professores muito mais disponíveis, digamos assim, para ensinar melhor. Isso reflete na formação do aluno, né? Na formação do discente da universidade. Então, é importantíssimo que todos nós estejamos juntos nessa luta, até porque se a gente for ver a história, né, da educação no mundo e no Brasil, a gente vai perceber muito bem que, na verdade, nós vivemos uma luta de classe. Trabalho, de primeiro, qual recado você deixaria para a comunidade acadêmica? Eu gostaria de iniciar convidando aos demais colegas estudantes a também se somarem a essa luta. Estamos agora com o movimento estudantil que está se reerguendo dentro da FAFIDAN US, né? E esse movimento ele vem tomando proporções que a gente ainda não esperava que ele teria, né? Então, assim, convidar as estudantes, os colegas estudantes a se somarem à luta, principalmente agora nesse período de greve. Nós tivemos uma assembleia onde nós aprovamos algumas atividades por unanimidade, né? Todos concordaram com as atividades que foram propostas para a semana de greve. Até o dia 15 nós teremos atividades, começando na verdade, começamos ontem com a oficina de fanfarra para atuar hoje no ato
em que nós estamos participando aqui, né? E dizer que a greve, ela não é, como eu posso dizer, não é algo desnecessário. A greve é algo necessário, porque como a gente tem ouvido muito falar, que se tem greve é porque está muito grave, né? Então, assim, nós estamos reivindicando, junto com os professores, o reajuste salarial, pois nós também seremos futuros professores e devemos abraçar a luta da nossa categoria e também enquanto estudante, né? Pedindo por melhorias de infraestrutura, permanência universitária, aumento de bolsas, e é isso. Muito bem, obrigado. Hoje é dia 2 de abril de 2024. Estamos hoje aqui participando, discentes e docentes das instituições de ensino, UES, FAFIDAN, IFCE e UFC. Estamos aqui com o professor da UES. Professor, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o posicionamento do nosso atual governador perante a greve nas instituições de ensino universitários. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, destacar que a greve é um direito de toda a categoria trabalhadora, certo? Então, quando o governador se posiciona contra a greve, criminaliza, certo? Ele está agindo contra toda a classe trabalhadora, não importa se é o sindicato, se são os docentes da UES, da URPA, da UFA, mas isso é um recado para toda a classe trabalhadora. E como estamos organizados, como estamos em luta, não há nada a temer, né? Ou seja, essa é a reação, né, daqueles que não querem reconhecer os nossos direitos, certo? Mas nós temos que lutar para que as nossas pautas, para que as condições de trabalho, as melhores condições de trabalho, para que uma universidade com melhores condições de realizar as suas funções, nós temos que lutar, e essa é a questão, não devemos recuar, certo? Então, isso, na verdade, vai fortalecer e tem fortalecido a greve, certo? E não vamos recuar, né? Ou seja, enquanto não houver uma negociação que seja satisfatória para toda a classe trabalhadora, da UES, da UVA, da UFA, assim como outras classes trabalhadoras do estado do Ceará, não pararemos. Essa é a questão, esse é o recado. Muito obrigada. Bom dia. A greve, primeiramente, é um direito adquirido constitucionalmente pela classe trabalhadora. Então, o trabalhador privado, o trabalhador público tem um direito à greve quando a situação, por exemplo, salarial, ela não está adequada à própria sobrevivência da classe trabalhadora. É claro que a greve no setor privado e no setor público tem características diferentes, elas são regidas, né, de maneira diferente. E nesse momento a greve da Universidade Estadual do Ceará, que portanto também se repercute aqui na FAFIDAN, uma vez que a FAFIDAN é uma unidade da UES, é uma greve muito justa por conta, né, da pauta que hoje está sendo colocada, principalmente a reposição salarial. Há muitos anos que a categoria não tem a reposição salarial, e também, né, para que se cumpra a data base da categoria, uma vez que também tem sido desrespeitada constantemente pelos governos, né, que estiveram à frente aí do governo do estado do Ceará, né, não respeitando o 1º de janeiro como sendo a data base para a correção anual dos salários. Além disso, está na pauta também um conjunto de reivindicações de melhorias da própria universidade. Isso também é importante, porque quando a universidade avança do ponto de vista da sua infraestrutura, do ponto de vista do atendimento à assistência estudantil, isso melhora para a comunidade como um todo, isso melhora para as relações de trabalho. Então a pauta não se restringe tão somente à questão salarial, mas a uma melhoria, né, infraestrutural e das condições de trabalho da assistência estudantil da própria universidade.